Boa tarde. Quero agradecer esse convite da Fundação, do Sérgio, professor Bernardo, e logo de início pedir desculpas, em primeiro lugar porque eu sou filho de italianos, e vocês sabem que 20 minutos é o tempo que a gente leva para agradecer, né? Eu vou tentar... tinha que ser um inglês, né? E por isso, aí vem a segunda desculpa, eu resolvi fazer um PowerPoint, que, pelo que eu tenho informações, deve ser o próximo tema da próxima mobilização de rua no Brasil. Eu, possivelmente, vou estar até numa situação esquizofrênica nessa manifestação, mas é para me orientar um pouco aqui. Antes, eu queria fazer uma outra observação. E aí eu vou, de novo, dar uma de italiano. A primeira... Eu tive uma proximidade maior com esse tema quando eu fui pesquisar e escrever o livro sobre as manifestações de junho de 2013. Eu imaginava que eu estava acompanhando o que ocorria no Brasil e levei um susto gigantesco quando eu descobri que no Brasil, por exemplo, tinha Jomango, né? Eu não sei se vocês acompanham, mas é uma mobilização, uma articulação de jovens da Catalunha que, contra o capitalismo, defendem o furto, né, contra supermercados, né. Eu não sabia que a bicicletada, na verdade, fazia parte do movimento internacional anarquista, que tem sede em São Francisco, né, movimento de massa crítica, né. Eu não tinha a menor ideia do que eu estava vendo. Eu nem sabia que o Antônio Negri tinha seguidores no Brasil. E via internet, o que demonstra realmente que a internet as pessoas não leem, né? Mas, de qualquer maneira, havia uma pluralidade de demandas que eu não conseguia entender, e cada vez que eu entrevistava uma liderança de junho, eu tinha que estudar uma semana, pelo menos, o que eles tinham dito, que eu realmente não percebia o que ocorria no Brasil, talvez no subterrâneo da política institucional. E eu vou explicar um pouco aqui as minhas hipóteses, que, na verdade, são apenas ênfases do que o professor Bernardo escreve. Primeiro, com uma historinha com a minha sobrinha. Eu tenho uma sobrinha aqui em São Paulo, tem 30 anos. Em determinado momento, um dia, acho que foi um domingo, uma segunda, eu vejo na timeline dela um ataque virulento a um vizinho corintiano, em função de uma vitória no dia anterior, que não a deixava dormir. Eu fiquei, primeiro, muito irritado, porque eu sou corintiano, mas, em segundo lugar, eu fiquei meio surpreso, porque até aquele dia eu achava que a ideia de uma rede internacional, né, mundial, de comunicação, que é a internet, na verdade, expunha todos ao mundo. E o que eu tinha de relação com o sentimento dela anticorintiano, focado numa questão pessoal. Eu não entendi o que a questão pessoal tinha a ver comigo. Por que ela tinha postado isso lá? E foi aí que eu descobri que, na verdade, para esses jovens, esse é o mote que eu vou estar trabalhando aqui, para os jovens, na verdade, ele não falava com o mundo, ele falava com a sua comunidade virtual. E é por isso que eu estranhava quando os jornalistas no Brasil, em junho de 2013, tentavam procurar o líder e a pauta. Houve até uma disputa em algumas redes qual era a pauta. Na verdade, não havia uma pauta. Era uma miríade de pautas. E é isso que nós, do século XX, não entendemos, que essa é uma outra forma de se expressar, que não tem liderança. Ou seja, é um tipo de organização que é lacunar, é distinta da organização total do século XX, distinta da organização das igrejas, dos partidos, do Estado, da estrutura militar e das ONGs. Ou seja, essa forma de organização é isso que me assusta, porque, na verdade, essa terceira onda, professor Bernardo, ela promete, ela traz consigo a promessa de superar as duas outras ondas. Se ela vai lograr essa intenção, nós vamos ver nos próximos anos, mas ela promete superar, ela não dialoga com as ondas anteriores. Então, na verdade, nós estamos nos deparando com comunidades, e aqui, obviamente, que eu estou usando o conceito de comunidade mesmo, aqui quase funcionalista, com comunidades fechadas, que não têm aspirações democráticas. Elas podem até ganhar, mas na origem não têm.
elas têm uma autoafirmação, uma relação afetiva entre os membros de cada comunidade. Né? Existe, portanto, um aprendizado democrático que pode ser realizado, mas que ele não está nem enunciado. Né? E, obviamente, que aqui eu estou dizendo, vocês vão ver daqui a pouquinho numa transparência, eu estou aqui levantando a hipótese de que, na verdade, nós estamos... Por que são tão jovens e por que os jovens atuam tanto nessas redes e por que é que eles se espraiam nas ruas a partir do Facebook, não superando o Facebook? É porque ali eles encontram uma família virtual. E é por isso que a minha sobrinha, ao falar o que ela sentia, ela aguardava que os 20, 30, 40 amigos e seguidores dela chegassem rapidamente ao seu encontro. Né? E é por isso que nós encontramos tantas postagens profundamente emocionais, inclusive aquelas que vão gerar uma ação política, pública, que para eles não é pública. É uma expressão privada num espaço público. Então, essa é a primeira historinha. A segunda é que eu, aos poucos, fui percebendo com a minha equipe que, na verdade, o discurso postado nas redes sociais é rapidamente sequestrado. Ele não tem autoria, rapidamente ele perde a autoria. Um exemplo é esse meu livro aqui, que eu vou ficar explicando minha vida inteira o que é esse livro. Eu vou explicar por quê. Em maio, se não me engano, uma equipe de jornalistas me procurou e falou: Rudá, como nós vamos ter uma eleição, nós gostaríamos de criar um site seu, que é cientista político, para comentar as eleições. Eu falei, mas eu? Falei, nós queremos. Eu falei, mas não tem interesse nenhum. E eles insistiram tanto que eu resolvi ceder, já que eles iam fazer tudo. Foi a maior... Aí sim eu me vi num mundo esquizofrênico de vez, porque em um mês, eu estou sendo muito sincero mesmo, eu escrevia já nas redes sociais, mas a partir do trabalho deles, que são especialistas em redes sociais, em um mês eu saltei lá, não sabia também da timeline, já pulei para 5.000 amigos e passei a ter seguidores, 2.000, 3.000. Eles criaram uma fanpage, eu comecei a ter 3.000, 4.000. No Twitter, de, sei lá, -2, eu passei a ter 3.000 seguidores. E, de repente, para vocês terem uma ideia, para resumir, da eleição em seguida, até o final do ano, eu tive 7 milhões de acessos. Não era mais o Rudá Rissi. Para piorar, e eles me monitoravam. A equipe de comunicação falava, comente online o debate das eleições. Como? E eu já estava comentando. E, obviamente, que eu era atacado o tempo inteiro, sem conhecer ninguém que estava me atacando, e nem sabia por quê. Né? Eu, do século XX, tentava explicar que eu era humanista, que não, isso, obviamente, eles nem sabiam o que eu estava dizendo. E, no final do ano, para piorar a situação, eles organizam aqueles artigos que eles pediam para eu escrever e viram um livro, que, obviamente, não é meu. Eu, portanto, senti o que o Edson Arantes Nascimento fala sobre o Pelé. Não que eu me veja como Pelé, mas... Ou seja, de novo, uma brincadeirinha para provar que o discurso nas redes sociais é sequestrado rapidamente. E não é mais você que está falando lá. O meu amigo Roberto Freire, eu tento explicar para ele, Roberto, não fique respondendo tudo. Ninguém vai saber quem você é, mas ele não aguenta. Ele é mais italiano do que os italianos. Né? E hoje ele é um personagem no Twitter, que não é o Roberto, quem conhece o Roberto Freire. Mas fazer o quê? Foi uma opção dele. Né? Isso que nós precisamos entender. E, finalmente, ainda nessa observação geral, mas muito rapidamente, mais do que na política pública, nas redes sociais, a ação política valoriza mais a versão do que o fato. O fato não interessa nas redes sociais. O que interessa é a versão. E quem entra nas redes sociais para fazer política ou para se informar, ele vai em busca das versões e não dos fatos. Porque, do ponto de vista político, as redes sociais não organizam. Elas estimulam emocionalmente os ativistas. Nós fizemos várias pesquisas, depois eu posso repassar, inclusive em eventos e discussões com outros autores, como Fábio Malini
do Espírito Santo, que vem pesquisando muito a leitura de como que se forma a opinião dentro das redes sociais. O Fábio é um pesquisador jovem muito interessante da Federal do Espírito Santo, e o seu seguidor, o seu gêmeo na Espanha, na Catalunha, que é o Javier Torré, que era da equipe do Manuel Castells, eles vêm trabalhando muito com novas tecnologias para tentar identificar como que é o diálogo que se forma dentro da rede até ela gerar uma expressão aí de massa e gerar ação a partir daquele discurso que é sequestrado e que perde a identidade original quando ele é formulado. Ele vai sendo reformulado. Eu vou mostrar daqui a pouquinho, mas eu queria começar, se fosse possível. Queria começar, eu vou ser rápido, que não vou mostrar todas. Só isso aqui foi uma síntese que eu tentei fazer, que as práticas sociais, né, no século passado, eles tiveram, no caso brasileiro especificamente, eles tiveram um mote, as ações públicas sociais, no mobilismo, ou seja, a ideia de se legitimar através da ação de conflito público e no discurso da autonomia frente aos partidos, ideologias. Depois, nos anos 90, nós tivemos o discurso, uma substituição de um discurso de eficiência e resistência daqueles grupos, principalmente mais tradicionais, e entramos nos anos 2000 com uma discussão. O que eu queria colocar é que a ação foi profundamente tópica e fragmentada já nos anos 2000. Vamos só lembrar que a gente inaugura, de certa maneira, esse tipo de mobilização fragmentada do século XXI com as Assembleias Populares na Argentina, que a gente pouco analisa aqui no Brasil, não sei porquê. Eles derrubaram o presidente da República e aquela fragmentação da ação deles, discursos que pareciam uma bricolagem, né, eles acabam alterando a política institucional, formal, representação formal na Argentina. Imagina, De la Rua sai de helicóptero, né, da Casa Rosada, fugindo daquela manifestação gigantesca, e poucos anos depois vem o Kirchner. Isso aconteceu também na Islândia, com a Revolução das Panelas de 2008. Isso aconteceu, de certa maneira, talvez na Tunísia nem tanto, mas na Primavera Árabe. Isso aconteceu no Occupy, e isso aconteceu aqui no Brasil em 2013. Né? Talvez a única diferença real que nós temos em relação a essa fragmentação e a incapacidade dessas mobilizações que nascem e se conformam e têm a estrutura das redes sociais no século XXI, talvez seja o Podemos na Espanha. Mas, de qualquer maneira, o que é mais importante, depois eu posso voltar para cá, mas isso aqui é o que me interessa. Esses são os dados oficiais do PNAD, mas os textos do IBGE já estão fazendo algumas projeções. O que importa aí dessa tabela, na verdade, é a gente entender que a família nuclear, né, ela vem perdendo rapidamente a representatividade social no Brasil há pelo menos 30 anos. Ou seja, a família composta por pai, mãe e filhos, ela vem sendo substituída aceleradamente, ainda é a mais importante, mas pela família monoparental, onde só um dos pais vive com os filhos, e em 90% dos casos são as mulheres, são as mães que vivem com os filhos. Nos estudos que a gente tem nesse momento sobre família, coincidem os estudos brasileiros com alguns europeus, principalmente os ingleses, que indicam que essas mães, a separação e o acompanhamento das mães, o tempo disponível de convívio familiar das mães com seus filhos, sofrem o mesmo tipo de interdição que é o mercado de trabalho. Ou seja, o mercado de trabalho vem roubando cada vez mais o tempo privado do trabalhador, de tal maneira que as mães não conseguem mais acompanhar os seus filhos. E os estudos ingleses hoje mostram, e aqui no Brasil alguns também, embora sejam parciais, que esses jovens, as crianças, adolescentes no Brasil, principalmente adolescentes, eles se formam, os valores, as práticas, a forma, o vestuário, a linguagem se formam entre pares de idade, ou seja, através de comunidades de pessoas na mesma faixa etária. Ora, onde que se espraia isso da melhor forma possível? Nas redes sociais.
Então, nós estamos vivendo, é uma expressão geracional, e uma expressão também de uma nova sociabilidade no mundo inteiro, em especial no Ocidente, que se plasma de uma maneira mais integral nas redes sociais. É por isso que eu falava da minha sobrinha, né? Porque ela estava em busca, quando ela postou aquilo, não foi para mim, evidentemente. Ela postou para buscar a sua família virtual, e ela veio. E outro dia, inclusive, ela postou um vídeo de um vereador do interior que não sabia ler. Eu fui falar para ela que o vereador não necessariamente tem que ser uma pessoa muito sofisticada na leitura, e ela e várias amigas vieram me ofender. Várias amigas dela. E eu, italiano e corintiano, tive que apelar. Falei, bom, então, se é assim, vamos então entender o seguinte, eu sou doutor, vocês não são, e aí? Vocês vão ficar calados agora, porque quem está falando é o oráculo, né? E parece que elas não entenderam, porque me ofenderam mais ainda. Mas o fato é que a expressão política desse tipo de mundo específico, fundado numa cultura comunitária, portanto afetiva, eu vou aqui pegar um clássico exageradamente, de uma solidariedade que é mecânica, ela, ao se expressar publicamente, ela quebra com uma conformação da lógica de organização social que nós tínhamos no século XX, inclusive no Brasil, principalmente depois do regime militar. Eu fiz uma tabela muito rápida aqui, mas o que eu queria aqui destacar nessa tabela, vocês percebem que nós temos aqui claramente uma divisão conceitual na mesa entre os que têm cabelo branco e os que não têm, né? Com certeza o Ronaldo nunca utilizaria... Eu não falei isso, eu falei cabelo branco. Mas, basicamente, é o seguinte, as formas de organização social em rede que nós temos agora, elas preservam a individualidade de uma maneira quase que radical. Era impressionante, inclusive isso se expressou em junho de 2013. As mobilizações de junho de 2013 eram muito mais sofisticadas e poderosas do que essas manifestações partidárias desse ano, né, de março e abril. Elas não têm muita vida, muita expressão, não tem novidade nenhuma. Aliás, são mobilizações típicas do século XX, mas a de junho foi do século XXI. Elas, sim, eram poderosas. E elas reforçavam muito a individualidade, tanto que, quando os manifestantes chegavam aos pontos de concentração, eles vinham com cartazes, compravam pincel atômico e faziam a sua demanda na hora. Nós filmamos isso em várias capitais do Brasil e era sempre o mesmo comportamento, né? Segundo lugar, por que a individualidade? Porque nas redes sociais você transita sobre várias comunidades e aí nós temos uma novidade em termos de ação popular, que é a provisoriedade. E, obviamente, que uma pessoa do século XX tem uma dificuldade imensa para entender uma organização social de massa que é tão provisória. Alguns autores norte-americanos e europeus já começam a denominar essas mobilizações de rua, que não são movimentos sociais, isso tem que ficar claro, não são movimentos sociais. A não ser que nós alteremos toda a conceituação teórica mundial até aqui, de movimento social. Mas são mobilizações, porque elas são provisórias, e porque elas não trabalham sobre um direito, eles trabalham sobre uma expressão individual e pública. Pois bem, essa provisoriedade é chamada por alguns autores de enxameamento social, né? Essa ideia de um enxame de abelhas que vem de algum lugar que ninguém sabia e vão embora sem ninguém ter ideia e ser pré-avisado. De tal maneira que nenhum de nós tem a certeza de que as mobilizações de junho de 2013 acabaram, que o seu ciclo acabou. Quem faz essa análise faz sobre um referencial teórico do século XX. E daí vem um problema grave, eu não vou ler todo o item, obviamente, mas aí vem um problema grave que é a natureza, até então, ela pode ser alterada, anti-institucional de todas essas mobilizações de enxameamentos sociais. Ou seja, elas não aspiram o campo institucional, elas não dialogam, e nas manifestações de junho eu entrevistava, inclusive, lideranças do PSTU e do PSOL, que estavam
na organização. Só São Paulo é que houve uma radicalização. No resto do país, a hegemonia das mobilizações era toda da esquerda, inteirinha da esquerda. Sindicatos, nós fizemos pesquisa nacional, eu publiquei um livro com dados, né? Porto Alegre, Brasília, né? Belo Horizonte foi talvez a situação mais clara disso, porque eles já vinham se organizando na sede de um sindicato chamado Sindirrede, que é dirigido há muito tempo pelo PSOL, e com sindicatos, inclusive da CUT, com toda a esquerda, e com anarquistas, autonomistas, e a primeira palavra de ordem deles, quando convoca a primeira manifestação, que vai envolver quase 50 mil pessoas, era todos somos de esquerda. Então não havia dúvida nenhuma de qual era a ideologia que eles estavam expressando. Claro que eles não se entendiam o que era esquerda, mas de qualquer maneira eles tentaram criar uma palavra de ordem. O fato é que, mesmo nas lideranças do PSTU, eles falavam de autonomia. Houve um momento que eu até desliguei o gravador no final e falei assim, olha, você vai me desculpar, mas isso aqui é anarquismo que você está falando, não tem nada de trotskismo, não tem nada... E a menina ficou desesperada, né? Quase pediu para eu não falar para o dirigente. Mas, de qualquer maneira, haviam valores autonomistas muito arraigados, e eles diziam tanto que nas assembleias de massa, eles não queriam que as pessoas... Vou dar só um exemplo para vocês aqui, eu vou tentar resumir aqui e concluir. Vou dar só um exemplo para vocês. Vocês sabem que em algumas assembleias que ocorreram naquele período, havia, começo de conversa, a mesa que eles compunham, que era 4 a 5 membros normalmente, e que teria que fazer a secretaria, era sorteada, não era eleita. Segundo, vocês sabem que em várias localidades onde tinha esse tipo de assembleia de rua, embaixo de viaduto, havia um coordenador de assembleia, isso é clássico, na frente da assembleia, e um que ficava no meio da assembleia. 2.000, 3.000 pessoas. E eu perguntei, mas que metodologia é essa que eu nunca vi? E eles diziam, é porque tem gente que é muito tímida e que nunca vai pedir a palavra para falar no microfone. Então o coordenador de baixo, era assim que eles chamavam, ele fica ouvindo e anotando e entrega para o coordenador de cima e ele lê. Eu não me lembro, nos meus 52 anos, eu sou de uma família do PSB, do PCB, eu não me lembro nunca, nem no PT, de ter tido uma discussão desse tipo, de preocupação com a diferença individual e a expressão individual das pessoas, né? Eles não gostam de maioria. Assim, depois eu posso até detalhar. O que eu estou querendo dizer é que nós estamos nos confrontando nesse momento com uma nova lógica política e que ela não tem nenhum tipo de correspondência nesse momento com a lógica social do século XX. É uma lógica de uma... Por isso que eu estou tentando reforçar aqui que há um recorte geracional. Eu acho que o Danilo começa a explorar isso, mas eu acho que ele poderia radicalizar um pouco mais e tentar entender o que é essa subcultura juvenil atual. Porque ela, de uma certa maneira, como ela nasce do abandono dos adultos, ela se confronta com a institucionalidade criada pela minha geração. E ela se organiza através de comunidades que não se expressa, embora se expressa no espaço público, ela não consegue desenhar, no seu ideário, o público. Ela só vê um mosaico. É um discurso, digamos, pós-moderno, clássico, já. Então, nós temos uma dificuldade imensa, por exemplo, para trabalhar a questão da reforma política. A reforma política com esses meninos só entra quando eu falo que nós vamos diminuir o poder de quem é eleito e aumentar o dele. Aí tem sentido. Se eu disser que nós vamos diminuir a possibilidade de reeleição, se eu disser que nós vamos incluir o veto popular, se um parlamentar votar algo que ele não gosta, ele pode vetar. Se eu falar da introdução do recall no Brasil, isso tem algum sentido para eles. Fora disso. Então, nós estamos, eu acho que, num momento interessante, porque o que pode parecer que é muito positivo, na verdade, vocês sabem que pode ser o germe do fascismo. De uma certa maneira, na Itália, na minha Itália, o fascismo nasce na década de 30 com um discurso comunitário. E lembramos o passado sindical do Mussolini. Ou seja, eu não estou dizendo que é uma expressão fascista,
Eu estou dizendo que ela, na origem, também não é uma expressão democrática. Nós estamos, portanto, numa transição política de representação social e talvez a maior crise da institucionalidade moderna que a gente viveu desde da sua instalação. Eu acho que vivemos um momento muito interessante para sociólogos e para jornalistas. Obrigado.